Lembro-me daquela noite como se fosse ontem. Algumas memórias, por mais que tentemos afogá-las no esquecimento, insistem em emergir, como algo que se recusa a morrer. Minha fé já foi inabalável. Já caminhei entre ruínas ancestrais, pisei em solo sagrado e ouvi confissões que jamais deveriam ter sido sussurradas aos ouvidos de um homem. Mas nada me preparou para o que encontrei naquela terra amaldiçoada. Não era apenas superstição de aldeões. Não eram sombras projetadas pelo medo. O que eu vi, o que eu senti, aquilo era real. E se fosse apenas real, talvez fosse mais fácil de aceitar. Mas era algo além disso. Algo que desafiava não apenas a lógica e a razão, mas a própria alma. Hoje, cada badalar dos sinos da catedral me faz estremecer. Cada murmúrio nas orações me lembra os sussurros que ecoavam na escuridão. Fecho os olhos e ainda vejo o poço. Vejo aquilo que tentou sair de lá. E me pergunto noite após noite, será que eu realmente o impedi? Ou será que apenas lhe dei tempo? Minha formação não foi comum. Desde cedo fui escolhido para algo maior. O Vaticano tem seus segredos. E há padres que não são apenas padres. Somos treinados não apenas na fé, mas na luta contra o que se esconde nas sombras. Passei anos em Roma, estudando teologia, exorcismos, textos em latim que nunca foram traduzidos para outro idioma. Aprendi sobre os rituais esquecidos, sobre aqueles que enfrentaram o mal e pagaram o preço. Ouvi histórias de possessões, de almas corrompidas, de criaturas que não pertencem a este mundo. Mas uma coisa é ouvir, outra é estar diante do inimaginável. Foi numa madrugada fria que recebi a convocação. Uma mensagem entregue em mãos, lacrada com o selo da Santa Sé. Era uma ordem direta. Um relato antigo havia ressurgido. Um poço, perdido em algum lugar da América do Sul. Algo escapou. Algo que nunca deveria ter sido libertado. Não me deram muitos detalhes. Apenas me instruíram a partir imediatamente. Eu deveria investigar, avaliar a ameaça e, se necessário, selá-la novamente. Recordo-me de olhar para aquela carta por longos minutos. Meu coração estava inquieto. Não era um chamado comum. Não era uma possessão. Um ritual de rotina. Algo dentro de mim gritava que eu não deveria ir. Mas eu fui. E nunca mais fui o mesmo. Cheguei ao povoado com o peso de uma inquietação crescente no peito. O clima lá era opressor, como se a própria terra estivesse carregada de algo sinistro. O sol mal conseguia atravessar a névoa densa que se estendia pelo ar. O vilarejo estava quase deserto, com poucas almas se arriscando a sair de suas casas. Os habitantes, quando se atreviam a aparecer, evitavam o olhar. Ninguém falava, ninguém sorria. Todos, como que tragados por um medo invisível, pareciam estar aguardando algo, ou alguém. Fui recebido por um sacerdote local, um homem cujo rosto estava marcado por algo que nem mesmo o tempo poderia apagar. Ele não disse muito quando me viu, apenas me observou com uma expressão de pavor, como se já soubesse o que eu estava ali para enfrentar. A capela onde ficaria hospedado tinha um ar de abandono, mas não era qualquer abandono. Era como se a própria estrutura estivesse sendo consumida por algo de dentro. As paredes estavam cobertas por velas acesas, suas chamas tremulando nervosamente, como se temessem se apagar. Estátuas de santos observavam, com seus olhares fixos e vazios, cada movimento que eu fazia. Aquele lugar estava repleto de algo que eu não conseguia identificar, algo que não poderia ser nomeado. O sacerdote me entregou um quarto pequeno, mas antes de se retirar, olhou-me nos olhos e, com um tom grave, disse: "Não saia depois do anoitecer. Não importa o que aconteça." Eu ri. Acreditei na minha arrogância, que tudo seria apenas uma questão de tempo, uma missão como tantas outras. Mas naquela noite, algo mudou. Ao cair da noite, os sons começaram, passos que ecoavam pelos corredores vazios, sussurros indistintos, lamentos de alguma alma perdida. Eu sabia que era tarde demais para voltar atrás. Na segunda noite, o terror se intensificou. O vento uivava lá fora, mas era o silêncio dentro da capela que me incomodava. Eu não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava se aproximando. E então aconteceu. Primeiro, um som distante, como passos arrastados, se fez ouvir nas sombras do corredor. Eu tentei racionalizar. Talvez fosse o sacerdote local,
ou algum aldeão com medo de sair à noite. Mas então o som ficou mais próximo e mais pesado. Os passos começaram a se misturar a sussurros, palavras que eu não conseguia entender, mas que me gelaram até os ossos. Quando a porta do meu quarto se abriu sozinha, o pavor tomou conta de mim. Não era o vento. Não havia explicação lógica para o que estava acontecendo. Levantei-me da cama e, com o rosário apertado nas mãos, fui até a porta. O corredor estava deserto, mas a sensação de ser observado era esmagadora, como se algo estivesse se arrastando pelo chão, muito mais perto do que eu imaginava. Quando olhei para o altar na capela, uma sombra, escura e disforme, deslizou por detrás das velas acesas, e um lamento, um som humano, mais distorcido, ecoou pelas paredes da capela. Não era um lamento de dor, mas algo mais profundo, algo que parecia vir da própria terra. Antes que pudesse reagir, a porta se fechou com um estrondo, trancando-me no quarto. Eu tentei rezar, mas as palavras escapavam da minha mente como se não fossem mais minhas. Tudo ao meu redor parecia se mover. A madeira rangia, as sombras dançavam de forma errática, e uma presença invisível me envolvia. Eu não sabia o que fazer. Algo estava ali, algo que eu não podia ver, mas que podia sentir, muito mais forte do que qualquer coisa que já enfrentei. Naquela noite, o medo tomou forma, e no silêncio que se seguiu, algo muito mais antigo do que eu podia compreender se aproximou. Na manhã seguinte, o sacerdote local, que já parecia mais pálido do que antes, veio até mim com um olhar sombrio. Ele sabia, assim como eu, que as coisas não estavam mais sob controle. Quando ele me levou até o poço, não sabia o que esperar, mas já podia sentir que algo terrível estava prestes a ser revelado. O caminho até a selva era traiçoeiro, a vegetação densa e fechada, como se a própria natureza quisesse esconder o que estava por trás daquela terra amaldiçoada. Cada passo que dávamos me deixava mais apreensivo, e a sensação de ser observado nunca me abandonava. Era como se algo estivesse se movendo nas sombras, apenas esperando o momento certo para se revelar. Quando chegamos ao poço, fui tomado por um calafrio que percorreu toda a minha espinha. Não era um poço comum, era uma abertura escura, velha e cercada por cruzes enferrujadas, que pareciam ter sido colocadas ali com um propósito claro: afastar o mal. Mas o que mais me chamou a atenção foi o ar gelado que emanava daquele buraco, mesmo sob o calor sufocante da selva. A terra ao redor estava morta, sem sinais de vida. Nada crescia ali, e o ar parecia carregado com uma tensão indescritível. O guia, o sacerdote que me acompanhava, parou na borda do poço, os olhos vidrados, como se estivesse vendo algo que eu não conseguia perceber. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas suficiente para me fazer estremecer. "Aqui embaixo está o demônio, padre", ele disse, a voz tremendo. E antes que eu pudesse questioná-lo, ele virou-se abruptamente e fugiu para a selva, desaparecendo na vegetação densa como se fosse engolido pela própria terra. Fiquei ali, sozinho, diante do poço. Algo dentro de mim gritava para eu correr, para ir embora, mas eu sabia que não podia. O Vaticano me enviou para isso. Eu tinha uma missão, e o mal estava ali, bem diante de mim. Eu me agachei na borda, olhando para o abismo negro. Senti uma presença fria, densa, como se algo estivesse se movendo no fundo, aguardando pacientemente. O medo se enraizou em meu peito, mas eu sabia que não havia retorno. O mal estava preso ali, mas por quanto tempo? E o que aconteceria se ele fosse libertado? De volta à capela, o ar parecia ainda mais pesado, como se a própria estrutura estivesse se curvando sob o peso do que eu acabara de testemunhar. As paredes, antes acolhedoras, agora pareciam se fechar sobre mim. Fui para o meu quarto e comecei a estudar o grimório que me foi fornecido. Um livro antigo, cujas páginas estavam manchadas pelo tempo e pelo sangue de outros que tentaram, e falharam, antes de mim. O exorcismo que eu precisaria realizar não seria simples. O poço não era apenas um ponto físico, mas um portal, um ponto de interseção entre este mundo e algo muito mais antigo e maligno. A oração que eu deveria recitar tinha raízes profundas nas escrituras esquecidas, rituais que tinham sido banidos por séculos, e eu, agora, era o último guardião de uma linha de defesa que mal entendia. Conforme fui recitando os versos em latim, algo começou a mudar. As velas da capela tremulavam,
não devido ao vento, mas por alguma força invisível que parecia puxá-las. Ouvi os sussurros novamente, desta vez mais claros, mais presentes, como se alguém estivesse falando diretamente em minha mente, línguas que não pertenciam a este mundo. Eu tentei ignorar, tentando me concentrar na oração, mas a presença estava se tornando cada vez mais opressiva. Foi quando o som veio, vindo do confessionário, um estrondo violento, como se algo, ou alguém, estivesse batendo violentamente contra a porta. Meu corpo congelou. O terror me paralisou por um momento. Eu sabia que aquilo não era normal. Não era um simples ruído causado por corrente de ar. A porta do confessionário estremeceu e eu pude ver sangue. Ele apareceu do nada, escorrendo pelas frestas da madeira, formando poças no chão. Como isso era possível? Minhas mãos tremiam e uma sensação de desespero me tomou. Eu precisava agir rápido. Não havia mais tempo para hesitar. O mal já estava se manifestando, tentando me impedir, tentando me dominar. Mas eu continuei. Cada palavra que saía de minha boca parecia ter um peso maior, mais forte, mais real. A sombra no canto da sala parecia se agitar, como se estivesse se preparando para atacar. Cada vez que eu recitava um verso, a escuridão ao meu redor parecia diminuir, mas a batalha estava longe de ser vencida. Eu não sabia se o que eu estava fazendo seria suficiente, mas eu não tinha escolha. O ritual precisava ser completado. O poço precisava ser selado. E então, outra batida, mais forte que antes. O sangue estava agora cobrindo o chão. A escuridão se aproximava de mim como uma presença, uma massa invisível que queria engolir tudo, me destruir. Eu sabia que não podia desistir. Não poderia permitir que o mal se libertasse novamente. Quando finalmente decidi selar o poço, sabia que seria um confronto com o desconhecido. Sozinho, sem ajuda, eu atravessei a selva. O guia que me acompanhava havia fugido, e eu estava agora à mercê do que quer que estivesse à espreita, esperando que alguém fosse ousado o suficiente para se aproximar daquele mal. Cada passo que eu dava na selva densa era uma luta. A sensação de ser observado nunca me deixou, e a cada novo estalo de galho ou farfalhar de folhas, eu sentia que algo estava se aproximando, mais rápido, mais perto. O medo começou a me consumir, mas eu sabia que não havia outro caminho. Eu precisava continuar. Cheguei ao poço e a paisagem ao redor parecia ter mudado. O poço, que antes era apenas um buraco na terra, agora parecia uma boca aberta, esperando para engolir tudo. As cruzes ao redor estavam cobertas de uma espécie de musgo negro, e o chão parecia pulsar sob meus pés. Eu me ajoelhei diante do poço sem coragem de olhar para dentro, mas sabendo que era ali que o mal aguardava, esperando o momento certo para sair. Com as mãos trêmulas, segurei o grimório e comecei a recitar as palavras do ritual. Mas à medida que a oração avançava, eu senti uma pressão crescente sobre meu peito, uma dor insuportável, como se o próprio ar estivesse tentando me asfixiar. E então, a sombra surgiu. Primeiro, uma forma indistinta, uma distorção do ar, como se a escuridão tomasse forma, se erguesse do fundo do poço. Era algo colossal, uma massa negra que parecia engolir a própria luz. A vegetação ao redor do poço secava instantaneamente, como se a criatura absorvesse toda a energia, todo o calor ao seu redor. Senti uma onda de terror tão profunda que minhas pernas vacilaram. E então, ela se revelou por completo. Era uma forma disforme, com olhos que pareciam abismos vazios e insondáveis. O poder emanava dela, uma força maligna que secava o mundo ao seu redor. Eu ouvi uma risada, gutural e horrível, mas não vinda de fora. Ela estava dentro da minha mente, estava me dominando. Eu continuei a recitar, mas a voz se tornou rouca, as palavras se distorciam. O chão sob meus pés começou a tremer, a terra se abrindo, e eu sabia que a criatura estava prestes a me devorar. Com toda a força que me restava, forcei minha mente a continuar, meus lábios a seguir as palavras do ritual. A sombra avançava, mas eu sabia que se falhasse, tudo estaria perdido. Eu precisei me concentrar, precisava manter o controle. E então, em um último esforço desesperado, as palavras saíram com uma força que nem eu sabia que possuía. Com um grito de dor, a sombra foi sugada de volta para o poço, e uma luz intensa brilhou por um segundo, antes de tudo se acalmar. O poço se selou por completo, como se nunca tivesse existido. O silêncio se fez, mas o medo,
Aquele medo insuportável permaneceu. Eu sabia que havia cumprido minha missão, mas o que eu vi, o que eu senti ali, era algo que eu jamais esqueceria. Algo que não tinha sido derrotado, mas apenas contido. E então eu ouvi o som da selva retomando sua quietude, como se o mal tivesse sido aprisionado, mas não destruído. Algo ainda estava à espreita. Quando retornei ao povoado, tudo parecia diferente. O ar, o solo, até o céu parecia mais pesado, como se algo tivesse sido alterado, mesmo que ninguém fosse capaz de perceber. O sacerdote local, que deveria ter me recebido com alívio, estava imóvel na porta da capela, com os olhos arregalados, como se me visse pela primeira vez. Ele não disse uma palavra, apenas me observou, como se tivesse presenciado algo que não conseguia compreender. Entrei na capela e o silêncio era sufocante. O que antes era um refúgio, agora parecia um local abandonado, como se a própria igreja tivesse sido contaminada pela presença que havia sido libertada e selada. As velas que ainda queimavam estavam agora trêmulas, como se cada chama fosse uma alma tentando escapar. Eu sabia que o mal estava preso, mas o que aconteceria quando essa prisão se rompesse? O povoado, que já era um lugar sombrio, parecia agora ainda mais distante da realidade, como se estivesse à margem de algo maior, algo que ninguém queria entender. E, no entanto, as pessoas continuavam a viver suas vidas cotidianas, alheias ao que havia acontecido ali, ao que eu havia enfrentado. Eu não podia culpá-los. Talvez o que eu vi fosse algo além da compreensão humana. Ou talvez, como eu, eles simplesmente quisessem seguir em frente, esquecendo o terror que estava escondido sob a terra. Mas eu sabia que não podia simplesmente seguir em frente. Algo dentro de mim gritava, me dizendo que o que eu fizera não tinha sido suficiente. Eu não conseguia erradicar o mal. Apenas o aprisionei, talvez por um tempo, mas isso não significava que ele não encontraria um caminho de volta. Ele sempre encontra. As noites que seguiram foram insuportáveis. O sono se tornava cada vez mais raro, e quando eu finalmente adormecia, os pesadelos não me deixavam em paz. Eu via o poço, a sombra que emergia de lá, aquela risada gutural que ecoava em minha mente, invadindo meus pensamentos e me corroendo por dentro. Durante o dia, uma sensação constante de que algo ainda estava à espreita me assombrava, como se o mal estivesse apenas esperando o momento certo para se libertar. E quando o alarme tocou na manhã seguinte, a notícia chegou até mim. Um aldeão havia desaparecido. Não era algo incomum para aquele lugar, mas o que encontramos na selva foi algo que não poderia ser ignorado. O corpo do homem foi encontrado em estado de choque. Seus olhos estavam vazios, o rosto paralisado pela dor. O que mais me arrepiou, porém, foram os cortes no seu corpo, onde a terra negra parecia ter se infiltrado, como se ele tivesse sido tocado por algo profundo e maligno. E então ele murmurou quase em um suspiro: "Eles vêm pelas nossas almas." O homem morreu naquela mesma manhã, sem que pudéssemos fazer mais nada. Eu sabia o que isso significava. O mal ainda estava lá, esperando. Talvez o que eu fizera não fosse suficiente. Talvez eu tivesse apenas retardado o inevitável. A morte do aldeão não foi um evento isolado. Na verdade, era apenas o começo de algo ainda mais terrível. Eu sabia, no fundo, que o mal que eu havia enfrentado na selva não estava contido. Ele estava à espreita, esperando o momento certo para se libertar novamente. E logo, como uma sombra que cresce lentamente, o povoado começou a ser consumido por uma onda de eventos que desafiavam qualquer explicação racional. Na noite seguinte, outro aldeão desapareceu. Essa vez, ninguém mais se atreveu a buscar por ele na selva. O medo já havia se espalhado entre todos. Aqueles que ainda ousavam sair à noite eram tomados pela mesma sensação de opressão que eu sentira ao me aproximar do poço. Algo estava observando. Algo estava esperando. O clima de pavor era palpável. A capela, que antes era um refúgio, agora parecia ser o único local onde ainda se podia sentir um mínimo de segurança. Mas mesmo ali, a sensação de que a presença maligna havia se infiltrado era constante. As velas tremeluziam, como se estivessem prestes a se apagar a qualquer momento, e o silêncio era quebrado apenas pelos suspiros e orações de poucos, aqueles que ainda restavam com alguma esperança. A tragédia tomou proporções ainda maiores quando o corpo do aldeão desaparecido foi encontrado. Ele estava em um estado de choque extremo.
sua carne cortada em dezenas de locais, como se algo o tivesse marcado, como se ele tivesse sido tocado por uma força além da compreensão humana. Mas o que mais me arrepiou não foram os cortes, nem o sangue, mas a terra negra que vazava de suas feridas, impregnando sua pele como se tivesse sido corrompido por algo imensurável. Ele estava delirando, repetindo em um sussurro as mesmas palavras que o outro aldeão murmurara antes de morrer. Eles vêm pelas nossas almas. A palavra eles ecoava em minha mente, e com ela, a sensação de que o mal, o verdadeiro mal, não estava mais preso ao poço. Ele havia encontrado uma maneira de se manifestar fora daquelas paredes escuras. A besta, o demônio, estava de volta, e não estava mais restrito ao poço. O aldeão, em seu delírio, continuava a falar, mas suas palavras começaram a se tornar incoerentes, como se ele estivesse se afogando em um mar de loucura. Sua morte foi iminente, como um relógio que marca o tempo de alguém que já não pertence mais a este mundo. E quando o amanhecer finalmente chegou, o homem sucumbiu, seu rosto paralisado pelo terror, uma última expressão de horror congelada em sua pele, como uma marca do que ele havia vivido, ou talvez do que ele havia visto. O medo se espalhou ainda mais rápido entre os habitantes. Eles sabiam que algo estava por trás disso, algo muito pior do que poderiam imaginar. E eu sabia que estava ligado àquilo que eu tinha selado, ou pelo menos tentado selar. E agora, o mal parecia ter se espalhado, corrompendo cada alma que entrava em seu caminho. Eu sabia, com certeza, que o que eu fizera não era suficiente. O mal não havia sido destruído. Ele ainda estava lá, apenas se disfarçando, esperando o momento certo para se erguer novamente. Quando finalmente retornei a Roma, o peso que carregava não era apenas físico, mas algo muito mais profundo. A missão que me fora dada, o enfrentamento com o mal, parecia ter me marcado de maneira indelével, como se parte de mim tivesse sido corrompida. Eu entreguei o meu relatório ao Vaticano, um documento que detalhava tudo o que havia acontecido, mas havia algo que não pude colocar em palavras, algo que não conseguia entender completamente, mas que sentia a cada respiração, a cada pesadelo, a cada olhar perdido. A verdade, que já não era mais apenas uma questão de fé ou lógica, era que o mal não havia sido extinto. Ele estava apenas adormecido, e eu temia que um dia ele acordasse novamente. Algo no fundo de minha alma sussurrava que o que eu tinha enfrentado, o que havia selado, era apenas uma pequena fração do que existia naquele poço, algo mais antigo, mais poderoso, e que o ritual, aquele ato desesperado que fiz para prender a criatura, não havia sido suficiente. Ele podia ser silenciado, mas nunca destruído. Minhas noites eram marcadas por orações desesperadas, orações que já não tinham o mesmo poder de antes. A cada sombra que se movia, a cada som na calada da noite, eu sentia a presença de algo. Não era físico, não era visível, mas estava lá, como uma sombra que me seguia. Eu podia sentir seu olhar, como se o mal ainda me observasse, esperando uma brecha para escapar, esperando uma oportunidade para se libertar da prisão que eu pensava ter imposto. Eu sabia que, de alguma forma, ele ainda estava à espreita, esperando a hora certa para retornar. E por mais que eu tentasse afastar essa ideia, o medo de que fosse tarde demais nunca me deixou. A sensação de que o mal estava à solta, à espera, me consumia lentamente. Era como se eu tivesse sido marcado de alguma forma, e agora estava preso em um ciclo de terror que não conseguia romper. E assim, eu vivo com isso. Vivo com o medo de que o mal retorne. E embora eu tenha cumprido minha missão, uma parte de mim nunca deixará aquele poço, nunca deixará aquele povoado. Porque eu sei que o que vi ali, o que senti, foi real. E isso, meu irmão, é o verdadeiro terror. Aquela noite começou como qualquer outra. Estava em casa, revisando anotações de pacientes e pensando no quanto a vida de médico generalista, com todos os seus casos simples e recorrentes, podia ser monótona. Eu deveria estar descansando, mas o telefone tocou. A voz do outro lado da linha era de Ricardo, um amigo de longa data. Ele parecia nervoso, algo raro para ele, e eu notei logo. Jorge, preciso de você. É urgente. Aquela palavra, urgente,
me despertou de imediato. Não era comum que ele me chamasse para algo fora do comum, e eu sabia que Ricardo tinha uma afinidade por mistérios, mas sempre com aquele toque de ceticismo que me fazia rir. Ele não era de se envolver com coisas sobrenaturais, como eu, que sempre tentei ver o mundo através de uma lente mais lógica. Do que se trata? Perguntei, tentando disfarçar minha curiosidade crescente. Não posso te explicar tudo agora, mas é algo que você vai querer ver. Eu preciso de um médico. Confia em mim, Jorge. Não pensei muito. A curiosidade é um veneno doce, e sempre fui alguém que, por mais cético que fosse, adorava um bom desafio. Tá. Onde e quando? A resposta foi simples. Às 10 da noite no templo de San Judas, no centro da cidade. Ele desligou sem esperar minha resposta. Naquele momento não sabia o que me aguardava. Só sabia que algo me dizia que seria uma noite para lembrar. Quando cheguei ao templo de San Judas, a sensação de desconforto foi imediata. O prédio, antigo e imponente, parecia quase esquecido pelo tempo, como se tivesse sido engolido por ele. As ruas ao redor estavam desertas, e a única luz vinha de lâmpadas fracas que mal iluminavam a entrada. A sensação de estar sendo observado começou a se intensificar, como se os próprios muros do templo estivessem carregando segredos que jamais deveriam ser revelados. Ricardo me recebeu na porta, com uma expressão tensa. Ele não parecia como de costume, com aquele sorriso fácil e brincalhão. Seu olhar estava fixo, como se ele estivesse esperando algo, ou alguém. Vamos, ele disse, e antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele me conduziu para dentro. O interior do templo era sombrio, com a luz das velas criando sombras longas nas paredes de pedra. O cheiro de incenso misturado com algo mais pesado, algo como um odor metálico, pairava no ar. No centro do grande salão, havia uma maca antiga, de madeira escura, onde uma mulher estava deitada. A maca por si só parecia carregar a história de outras tantas almas que já haviam repousado ali. E a mulher, ela estava completamente imóvel, mas a cada respiração, ela emitia sons baixos e incompreensíveis, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. A atmosfera estava carregada. Não havia ninguém além de nós e dos religiosos que preparavam o ambiente para o exorcismo. Eles estavam ao redor da maca, envolvidos em sussurros, fazendo gestos que eu não conseguia entender. Eu me aproximei da mulher. Minha profissão me obrigava a ser objetivo, a analisar o estado dela como médico. Mas havia algo naquele lugar, algo no ambiente, que me impedia de ser tão racional quanto gostaria. Ela não pode ser tocada por ninguém além dos que estão aqui para o ritual, disse Ricardo com um tom mais grave do que o habitual. Olhei para ele, buscando alguma explicação, mas ele apenas acenou, indicando que eu deveria aguardar. E então, foi quando eu percebi. A mulher na maca, seus olhos estavam fechados, mas suas mãos que estavam amarradas tremiam. Não de medo, mas como se estivessem respondendo a algo que eu não podia ver. Algo além da minha compreensão. Foi aí que as coisas começaram a sair do controle, e eu não sabia se estava preparado para o que estava prestes a acontecer. O que era para ser uma simples avaliação médica se transformou em algo muito mais inquietante. Ela ainda estava imóvel, mas seus lábios se mexeram lentamente, como se quisesse dizer algo. Foi então que a voz que saiu da sua boca não foi a dela. Não era humana. Não era sequer algo que eu pudesse identificar como linguagem. Era uma mistura de sons guturais, uma língua que eu nunca havia ouvido, mas que, de alguma forma, sabia que não era natural. Meu estômago se revirou. Isso não pode ser real, pensei. Mas os sinais estavam ali, em toda parte. Eu, sendo médico, deveria ser racional, mas não consegui negar o que estava diante de mim. A mulher começou a se contorcer na maca, seus braços se movendo de maneira desconcertante, como se o corpo não obedecesse mais à sua mente. Eu estava prestes a fazer uma anotação sobre os sintomas quando algo mais aconteceu. Ela, com aquele olhar fixo, virou a cabeça lentamente para mim, como se soubesse exatamente onde eu estava. E então, ela começou a falar, em uma língua que eu jamais poderia descrever. Não era só incompreensível, era aterrorizante. Eu não entendi uma palavra, mas uma coisa ficou clara. Ela estava falando sobre mim, Jorge, a sua infância. A chave está em sua dor. Era impossível. Eu nunca havia visto aquela mulher antes. Como ela poderia saber o meu nome? Como poderia falar de algo tão íntimo da minha vida? O ambiente ficou gelado.
O som das suas palavras, ainda incompreensíveis, parecia atravessar minha mente, invadindo cada canto, como se ela estivesse se conectando diretamente com algo mais profundo do que eu poderia compreender. Meu coração disparou. Eu queria sair dali, mas algo me mantinha ali, parado, como se as palavras dela estivessem me prendendo. E então, como se tivesse lido meus pensamentos, a mulher disse, com um tom mais claro, mais firme: "Você não pode fugir do que está vindo." Aquelas palavras pronunciadas por alguém que não deveria ter esse conhecimento me atingiram como um soco no estômago. Meu corpo congelou. Algo estava muito errado, e eu sabia que não havia mais volta. O ritual continuava, imperturbável, apesar da crescente tensão que tomava conta do ambiente. Os religiosos estavam em transe, movendo-se em um ritmo quase hipnótico, suas vozes entrelaçadas em cânticos que pareciam se perder nas paredes antigas do templo. Mas a cada palavra proferida, eu sentia uma pressão crescente sobre o peito, como se uma força invisível estivesse se aproximando de nós. A mulher na maca, antes contida, começou a se contorcer de maneira ainda mais violenta. Seus movimentos eram impossíveis, como se o corpo não pertencesse mais a ela. Sua coluna se arqueava para trás com uma flexibilidade que nenhum ser humano deveria possuir. Eu, como médico, sabia que não era fisicamente possível, mas mesmo assim meus olhos não conseguiam desviar da cena. A temperatura no templo caiu repentinamente, e eu vi minha respiração se condensando no ar. A chama das velas tremeluziu, e um vento frio começou a soprar, vindo de nenhum lugar. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e foi quando eu percebi que não era apenas minha mente jogando truques. Algo estava ali, naqueles espaços vazios entre as paredes. Algo que se alimentava da energia que o ritual estava gerando. Foi quando as luzes começaram a piscar. E não foi um simples apagão. As luzes piscavam com um padrão, um ritmo frenético, quase como se estivessem respondendo a algo. Não era natural. Eu vi a sombra de algo movendo-se rapidamente pelas paredes, mas quando olhei mais de perto, não havia nada. O ar ficou pesado, carregado de uma eletricidade que fazia meus cabelos se arrepiarem. Eu estava começando a questionar minha sanidade. A mulher então gritou. Não uma gritaria comum, mas um grito que parecia vir das profundezas da terra. Um som que não se parecia com nada humano. Eu tapei os ouvidos, mas o som penetrava minha mente, como se tivesse um poder sobre mim. Minha visão ficou turva por um momento, como se a realidade estivesse se distorcendo, e eu não sabia mais o que era real. E foi aí que as coisas ficaram ainda mais bizarras. O corpo da mulher começou a levitar, lentamente, flutuando acima da maca. Não estava caindo ou caindo, mas se mantendo no ar, como se estivesse sendo sustentada por uma força invisível. Eu olhei para os religiosos que continuavam seus cânticos, mas estavam em um estado tão profundo de concentração que parecia que o mundo ao redor não existia para eles. E eu estava ali, preso, como uma testemunha impotente de algo que desafiava toda a lógica. A mulher então olhou diretamente para mim, seus olhos agora completamente negros como duas cavernas sem fundo. E foi quando ela disse, com uma voz que não parecia dela, mas de algo muito mais antigo e ameaçador: "Não há escapatória, Jorge. O que começou aqui não pode ser interrompido." Eu queria gritar, queria correr, mas minhas pernas estavam pesadas, como se o próprio chão me segurasse. Não conseguia respirar direito, o medo estava tomando conta de mim, mas eu estava preso naquela cena, como se fosse um espectador forçado a assistir ao fim do que quer que fosse aquilo. E, no auge do ritual, um som abafado e estrondoso surgiu, vindo de algum lugar além do templo. Uma explosão de energia, como se o próprio ar tivesse se quebrado, e as paredes começaram a tremer. O chão vibrou, e um grito ensurdecedor ecoou pelas cavernas do templo. Algo estava acontecendo ali, algo que eu nunca imaginaria em toda a minha vida. O grito ecoou por todo o templo, e o mundo ao meu redor pareceu desmoronar. O chão tremia sob meus pés, as paredes rangiam, e a iluminação das velas piscava freneticamente. Eu estava paralisado, meu corpo rechaçando qualquer movimento. O ar estava pesado, como se estivesse sendo comprimido, tornando cada respiração mais difícil. Foi então que a mulher, ainda levitando sobre a maca, abriu os olhos. Eu já tinha visto a cor escura de seus olhos,
Mas agora, quando ela me encarou diretamente, algo naqueles olhos parecia me atravessar, como se eles pudessem ver partes de mim que eu mesmo havia esquecido, ou temia, mais do que tudo. E foi nesse momento que ela falou, não com a voz estranha que eu ouvira antes, mas com uma clareza perturbadora. Sua voz, fria e firme, cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Jorge, você não pode sair daqui. Se falar sobre o que viu, eles vão encontrá-lo. Eu tentei reagir, tentar entender o que estava acontecendo, mas a cada palavra dela, o terror se aprofundava. Não era uma ameaça comum. Não eram apenas palavras de um ser possuído ou delirante. Era como se ela soubesse de algo que eu não podia compreender, algo além da minha visão de mundo racional. Eles... Quem eram eles? E por que me ameaçar? Quem são eles? Perguntei, tentando manter minha voz firme, mas a tremedeira na minha garganta denunciava o medo que eu sentia. Ela sorriu, um sorriso que não era humano, algo mais... maligno. O tipo de sorriso que faz você duvidar de sua própria sanidade. Você descobrirá, mas não vai gostar. A voz dela era mais baixa, como um sussurro, mas sua presença parecia preencher o templo todo, como uma sombra que não pode ser ignorada. Lembre-se, Jorge, não conte a ninguém, ou tudo isso voltará para te caçar. E então, no instante em que ela terminou de falar, uma onda de silêncio tomou conta da sala. O que antes estava pulsando de energia e caos agora parecia parado, congelado, como se o tempo tivesse se suspendido. O ar pesado se dissipou, a temperatura voltou ao normal, mas eu não consegui mais enxergar o que era normal naquela sala. Eu sentia como se algo estivesse prestes a acontecer, como se o véu entre o mundo físico e o sobrenatural tivesse sido rasgado de uma vez por todas. Eu olhei para Ricardo esperando algum tipo de explicação, mas ele estava parado, imerso em algum tipo de transe, como se não estivesse mais no mesmo lugar que eu. Eu me virei para os outros religiosos, mas estavam igualmente absortos, alheios a tudo ao redor, como se estivessem em um estado de completa desconexão com o mundo. O silêncio foi interrompido por um movimento brusco da mulher na maca. Ela caiu de volta sobre o colchão de forma abrupta, como se o controle sobre seu corpo tivesse sido restaurado. Mas os olhos dela ainda estavam fixos em mim, e mais uma vez, ela sorriu. A ameaça havia sido lançada. Eu sabia que não podia contar a ninguém sobre o que vi ali, e no entanto, um arrepio percorreu minha espinha. Eu não estava mais certo do que era real e do que não era, mas uma coisa era clara. Aquela mulher, aquelas palavras, algo havia mudado dentro de mim. Eu me afastei lentamente, sentindo o peso de sua ameaça me seguir, como uma sombra que não poderia mais escapar. 2 dias se passaram desde aquela noite, mas a sensação de inquietação nunca me deixou. Eu sabia que havia algo terrível acontecendo, algo além de minha compreensão, mas o que mais me perturbava era a ameaça que a mulher fez. Eles vão encontrá-lo. Aquela frase se repetia em minha mente como um eco incessante, um lembrete constante de que algo estava à espreita, esperando por mim. Na manhã do ataque, acordei com um sentimento de desconforto indescritível. Eu estava tentando voltar à minha rotina, mas a ansiedade me corroía por dentro. Algo dentro de mim sabia que não seria fácil simplesmente seguir em frente. Decidi sair para o trabalho, tentando convencer minha mente de que eu estava apenas sendo paranoico. Eu estava no trânsito, nada de extraordinário, apenas a rotina de sempre. A cidade se estendia diante de mim com seus carros e buzinas, e por um momento tentei convencer a mim mesmo de que tudo estava bem. Mas então, tudo mudou em um instante. O carro à minha frente freou bruscamente e eu, instintivamente, pisei no freio. O trânsito, denso como sempre, parecia estar travado, mas de repente, algo estranho aconteceu. Um carro preto surgiu em minha lateral, cortando o caminho de forma agressiva. O motorista estava tentando me forçar a parar. Não pensei muito e acelerei, tentando fugir, mas ele foi atrás. A cada movimento que eu fazia para desviar, o carro se movia junto, tentando me cercar, empurrar-me para o lado da pista. Eu estava apavorado. Não havia razão para aquilo, nenhuma explicação lógica. O tráfego estava lento, e não havia como aquele carro estar tentando me atingir de forma tão sistemática, como se soubessem exatamente onde eu estava, o que eu faria e para onde eu iria. Tentei desviar para a direita, mas o carro se aproximou ainda mais, quase me tocando.
Ele estava fazendo isso de forma intencional, como se estivesse me perseguindo, e a cada manobra que eu tentava fazer, ele me seguia com precisão assustadora. Eu estava em pânico, meu coração batia a 1000, mas não havia como escapar. Foi quando, em um momento de pura adrenalina, consegui manobrar o carro para a esquerda e escapar por uma rua estreita. O carro preto desapareceu rapidamente, sumindo entre as ruas da cidade. Mas por um segundo, tive certeza de que ele estava me observando, à espera, como uma sombra que desaparece quando você tenta olhar diretamente para ela. Meu coração ainda estava acelerado quando finalmente parei o carro. A sensação de terror me consumia por dentro. Eu estava atordoado, tentando entender o que havia acontecido. Eu não tinha certeza se aquilo foi real ou se minha mente estava começando a me pregar peças. Mas quando lembrei da ameaça da mulher no templo, tudo se encaixou. Eu sabia o que aquilo significava. Ela não estava brincando. Eles haviam começado a me caçar. Tentei ligar para Ricardo, mas a ligação não completou. Fui tomado por uma sensação de desespero. Eles sabiam onde eu estava. Estavam perto. Eu não sabia mais em quem confiar. E cada som ao meu redor parecia uma ameaça iminente. O que mais poderia acontecer? O que mais eu teria que enfrentar antes de descobrir a verdade por trás daquela ameaça? O medo que me consumia não parecia diminuir. O ataque no trânsito foi um sinal claro de que algo muito maior estava em jogo. Algo que eu não conseguia entender. Eu precisava de respostas. Aquelas palavras da mulher no templo ecoavam em minha mente. Eles vão encontrá-lo. Quem eram eles? E por que eu, um simples médico, estava no centro disso tudo? A primeira coisa que fiz foi tentar racionalizar a situação. Talvez fosse um engano. Talvez apenas uma coincidência que meu carro tenha sido perseguido daquele jeito. Mas havia algo em meu peito que me dizia que não era coincidência. Algo me dizia que aquela mulher no templo sabia mais do que eu poderia imaginar. O primeiro passo para encontrar respostas foi falar com Ricardo. Eu precisava entender se ele tinha alguma explicação lógica para o que havia acontecido. Quando liguei para ele, sua voz parecia abafada, distante, como se ele estivesse em outro lugar. Ele me garantiu que tudo estava sob controle, que não havia motivo para pânico, mas algo em sua voz, um tom de hesitação, me fez desconfiar. Jorge, não sei o que aconteceu, mas você deve esquecer tudo isso. Não questione, apenas esqueça. Ele disse como se estivesse tentando me acalmar, mas ao mesmo tempo, havia algo muito errado naquela conversa. Não parecia ser ele falando. Havia uma tensão em sua voz que não me parecia natural. Eu estava começando a perceber que ele também estava com medo, talvez mais do que eu. Não pude mais confiar no que ele dizia. Algo me dizia que eu estava sendo puxado para uma espiral que eu não podia controlar. Então, decidi procurar respostas em outro lugar. Fui até o psiquiatra com quem já havia conversado antes, alguém que eu confiava em minha profissão. Relatei o que havia acontecido, tentando descrever tudo de forma lógica, em busca de uma explicação racional. Mas ao contar sobre o ataque no trânsito, a perseguição inexplicável, a ameaça, o psiquiatra ficou em silêncio. Seus olhos, que antes eram frios e analíticos, agora estavam cheios de preocupação. Jorge, você está se colocando em uma situação perigosa. Ele disse finalmente. Essas experiências que você está descrevendo não podem ser explicadas pela lógica, pelo menos não do modo como você as entende. Eu o olhei, confuso. Ele estava tentando me dizer que minha mente estava quebrando, que tudo aquilo não passava de um delírio, mas eu sabia que não era isso. Eu sabia que o que eu havia vivido, o que eu ainda estava vivendo, era real. Não era apenas minha imaginação. Mas o que está acontecendo comigo? Perguntei, sentindo a frustração tomando conta de mim. Eu não sei, Jorge, ele respondeu com uma seriedade que nunca tinha demonstrado antes. Mas talvez você tenha mexido com algo que não deveria. Talvez tenha cruzado um limite. Eu sabia que ele não ia me ajudar mais. Ele não tinha as respostas que eu precisava. E suas palavras só aumentaram a sensação de que estava sendo puxado para algo desconhecido. Algo que me ultrapassava. Saí de lá, decidido a buscar respostas por conta própria. Talvez eu nunca soubesse a verdade, mas algo me dizia que eu precisava ir mais fundo. Não podia mais ignorar os sinais nem as ameaças. Eu precisava descobrir o que estava por trás de tudo isso, antes que fosse tarde demais. E então, uma ideia me veio à mente: voltar ao templo. Se houvesse algo que eu pudesse fazer,
algum detalhe que tivesse escapado. Era lá que eu teria que procurar. Eu sabia que seria arriscado, mas no fundo, eu sentia que não havia outra opção. Os dias seguintes foram um turbilhão de paranoia e medo. Eu não conseguia mais distinguir se as sensações de estar sendo observado eram apenas fruto da minha mente perturbada ou se havia algo de real, algo que me perseguia de forma invisível. Cada passo que eu dava, cada movimento que fazia parecia ser vigiado. O medo se infiltrou em cada aspecto da minha vida, tornando tudo uma questão de sobrevivência. Decidi que não poderia continuar no mesmo lugar. Eu precisava desaparecer pelo menos por um tempo, afastar-me da rotina, das pessoas e, principalmente, do que estava acontecendo comigo. Tentei me convencer de que mudar de casa por um tempo era uma medida sensata, uma forma de colocar distância entre mim e aquilo que me caçava. Aluguei um pequeno apartamento em um bairro afastado, longe de minha antiga casa, longe de tudo o que estava me incomodando. Mas mesmo com a mudança, o medo não me deixou. Ele estava lá, me perseguindo como uma sombra, rastejando atrás de cada esquina. A sensação de estar sendo seguido, observando cada movimento meu, parecia aumentar à medida que os dias passavam. Eu evitava qualquer tipo de rotina previsível, qualquer trajeto que pudesse ser facilmente rastreado. Cada vez que saía de casa, procurava ir por caminhos diferentes, tomava ruas alternativas e me certificava de que ninguém estava me seguindo. Eu sabia que estava sendo paranoico, mas não podia negar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo que eu não poderia prever, algo que não poderia controlar. Cada som à noite me fazia pular. O farol de um carro ao longe, o barulho de passos na escada do prédio, até mesmo o som da minha própria respiração parecia amplificado em minha mente. Eu sabia que estava perdendo o controle, mas o medo era mais forte. E a cada dia, eu me perguntava se aquilo tudo era real ou se a minha sanidade estava começando a ruir. Numa dessas noites, enquanto estava sozinho no apartamento, sentado na frente da televisão sem prestar atenção em nada, o telefone tocou. Eu hesitei antes de atender, o medo apertando meu peito. Não reconheci o número, mas a voz do outro lado foi imediatamente familiar. Era Ricardo. Jorge, você tem que parar com isso. Eu sei o que você está fazendo, mas é perigoso, não adianta. Não vai resolver nada, ele disse com uma urgência que eu não conseguia ignorar. Ricardo, você não entende. Eu não posso ficar parado. Eles estão me caçando. Eu não posso ficar em silêncio, não posso ignorar o que aconteceu. Eu respondi, minha voz soando mais desesperada do que eu gostaria. Ele suspirou profundamente. Eu sei, mas você não tem ideia do que está mexendo. Esse negócio todo, o exorcismo, tudo o que aconteceu, você não pode controlar. Não importa o que você faça, eles vão te encontrar. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Eles, novamente. Quem são eles? Ricardo estava em silêncio por um momento, e então, em um tom mais baixo, quase sussurrando, disse: Eu não posso te dizer mais nada. Se você continuar, vai se colocar em perigo. Você tem que parar de procurar. Ele desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Eu fiquei ali, com o telefone na mão, sentindo um nó apertar no meu estômago. Algo dentro de mim me dizia que ele sabia mais do que estava disposto a contar, que ele já estava envolvido demais nessa história, e agora tentava me proteger da única maneira que podia, me afastando da verdade. Mas eu não podia parar. Não agora. O medo me dominava, mas também a curiosidade, a necessidade de entender o que estava acontecendo, de descobrir quem ou o que estava me caçando, estava se tornando mais forte do que qualquer coisa que eu sentia. E no fundo eu sabia que se continuasse fugindo, se continuasse se escondendo, a verdade nunca viria até mim. Mas a verdade também trazia consigo um preço alto. E eu sabia que ao enfrentá-la, nada mais seria como antes. Eu tinha que ir até o fim, nem que isso significasse me perder no processo. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. A paranoia me consumia, mas havia algo mais. Uma sensação incômoda de que as respostas estavam prestes a me alcançar e que eu não teria como escapar delas. Eu já não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que minha mente estava criando. Cada barulho, cada sombra, parecia estar carregada de uma ameaça iminente. Então, um dia, finalmente tomei uma decisão. Eu iria ao templo novamente. Eu sabia que isso era arriscado, que aquilo poderia ser o meu fim, mas não havia mais como fugir.
Se eu quisesse entender o que estava acontecendo, eu precisava enfrentar aquele lugar, as pessoas, os segredos. Eu precisava de respostas. E o templo era o único lugar onde talvez eu pudesse encontrá-las. Cheguei lá com o coração batendo forte, a tensão no corpo visível a cada passo que eu dava em direção àquele prédio antigo e sombrio. O templo parecia ainda mais imponente do que da última vez, como se o próprio local tivesse se tornado uma prisão, aprisionando todas as verdades e mistérios de seu interior. Quando entrei, senti a mesma atmosfera pesada que havia me envolvido da primeira vez. O lugar estava completamente vazio, exceto por uma sensação de que algo estava faltando. Não havia ninguém lá, nenhum dos religiosos que estavam presentes durante o exorcismo, nenhum sinal de vida. Procurei por todo o templo, chamando por Ricardo, por qualquer pessoa que pudesse me dar alguma explicação. Mas não havia ninguém. As velas, que antes estavam acesas, agora estavam apagadas, e as sombras dominavam cada canto, como se o templo estivesse mergulhado em uma escuridão profunda e eterna. Havia algo de errado, algo que não fazia sentido. Desci até a sala onde o exorcismo havia ocorrido. O ambiente estava ainda mais sujo e negligenciado do que antes, e uma estranha sensação de vazio parecia pairar sobre o local. As paredes estavam cobertas de sujeira e marcas que não reconhecia, como se algo tivesse sido arrastado pelo chão, algo pesado e que deixava rastros de destruição por onde passava. Mas não havia ninguém. Não havia explicação para o que estava acontecendo ali. Foi quando me dei conta do pior. Não só os religiosos haviam desaparecido, mas também todas as evidências do que havia acontecido. Não havia mais qualquer vestígio do exorcismo. Não havia registros, papéis, ou qualquer outra pista de que algo sobrenatural tivesse ocorrido naquele lugar. Parecia que tudo havia sido apagado, como se ninguém quisesse que eu soubesse o que realmente acontecera. Passei horas procurando, tentando entender, mas a sensação de que algo estava me observando nunca se dissipava. Cada porta que eu abria, cada sala que explorava, me deixava mais inquieto, mais confuso, e a cada momento, a sensação de que minha vida estava prestes a ser destruída, tomada por forças que eu não podia compreender, só aumentava. Saí do templo com mais perguntas do que respostas. Eu não sabia onde estavam os religiosos. Não sabia onde estavam as evidências do que havia ocorrido ali. Mas uma coisa estava clara. Eu não estava mais sozinho nessa história. Alguém ou algo havia apagado as trilhas como se tudo tivesse sido feito para me fazer duvidar do que eu havia vivido. Eles queriam que eu acreditasse que aquilo tudo fosse apenas um pesadelo, uma ilusão. Mas eu sabia que não era. E mesmo com a sensação de estar perdido, sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca. Eu só precisava continuar procurando, antes que fosse tarde demais. Eu voltei para casa, mas a sensação de desolação e incerteza me acompanhava. Não havia mais lugar seguro. O que aconteceu no templo, os desaparecimentos, as ameaças, tudo parecia fazer parte de um jogo que eu não estava entendendo. Aquelas perguntas não me deixavam. E as respostas que eu procurava pareciam estar sempre além do meu alcance, como se o universo estivesse brincando comigo. As semanas passaram, e embora a vida seguisse, nada mais foi como antes. A sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Mesmo em momentos de tranquilidade, eu me sentia como se estivesse esperando por algo, ou alguém. Não havia mais noites de sono tranquilas. Eu me via acordado, observando a janela, esperando o que poderia vir a seguir. Eu sabia que algo estava se aproximando, e aquela sensação, aquela tensão, não desaparecia. Ricardo, por mais que tentasse me tranquilizar, agora evitava qualquer conversa mais profunda sobre o que acontecera. Ele sabia que eu estava mudando, mas eu não sabia se era para melhor ou para pior. O medo que eu sentia não era mais sobre o que aconteceu, mas sobre o que estava prestes a acontecer. Algo estava se aproximando. Algo que eu ainda não compreendia, mas que estava em movimento, aguardando o momento certo para me encontrar de novo. Eu me tornei mais cauteloso, mais observador. Não falava mais sobre o que vivi com ninguém. As perguntas que me perseguiam eram minhas para carregar, e o peso delas era algo que eu teria que carregar para o resto da minha vida. Eu tentei racionalizar, tentei convencer a mim mesmo de que tudo aquilo foi apenas uma coincidência, uma série de acontecimentos inexplicáveis, mas a verdade é que eu sabia que havia algo mais.
algo que eu não podia entender, algo que não se explicava com palavras ou lógica. Eu, Jorge, o médico cético, agora sabia que existiam forças no mundo que não podiam ser explicadas pela medicina, pela razão ou pela ciência. O desconhecido, o que está além de nossa compreensão, pode ser mais real do que qualquer diagnóstico clínico. E foi isso que mudou minha forma de enxergar o mundo. Eu nunca soube se aquilo tudo foi real ou apenas uma combinação de coincidências bem orquestradas pela minha mente. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza: minha vida nunca mais seria a mesma. O ceticismo que me definiu por tanto tempo foi substituído pela humildade diante do desconhecido. Eu aprendi da forma mais dura que existem mistérios neste mundo que desafiam a lógica, e talvez para minha própria sanidade, seja melhor deixá-los assim, sem respostas. Afinal, há coisas que é melhor não tentar entender. Eu mudei. E por mais que a curiosidade ainda fizesse parte de mim, uma parte de mim sabia que algumas portas não deveriam ser abertas. O desconhecido é um lugar perigoso, e às vezes, as respostas que buscamos podem ser mais destrutivas do que o silêncio que procuramos evitar. Eu deixei para trás o médico cético que eu era. Agora, eu sou apenas alguém que aprendeu a respeitar aquilo que não pode ser explicado. E por mais que ainda me pergunte o que aconteceu naquele templo, o que estava por trás de tudo aquilo, uma coisa é certa: eu nunca mais voltaria àquele lugar. Nunca mais me arriscaria a enfrentar algo tão sombrio. O preço de se aproximar do desconhecido foi alto demais, e eu não tinha certeza de que poderia sobreviver a outro encontro. Eu deixei as respostas para quem estivesse disposto a buscá-las, porque eu, definitivamente, não estava mais disposto a perder minha sanidade por elas. Eu cresci em Ouro Preto, entre ruas de pedra e igrejas centenárias que pareciam sussurrar histórias a cada rajada de vento. Minha infância foi cercada por essas construções antigas, por imagens sacras de expressão severa e pelo toque melancólico dos sinos ao entardecer. Desde cedo eu sentia um fascínio estranho por aqueles templos. Não era só a beleza da arquitetura ou a grandiosidade dos altares dourados. Havia algo ali, algo que me atraía de uma maneira que eu não sabia explicar. Talvez fosse o peso do tempo, das memórias, das orações acumuladas ao longo dos séculos. Talvez fosse algo mais. Quando fiz 13 anos, pedi para ser coroinha. O padre Aureliano me recebeu com um sorriso gentil, feliz por ver alguém jovem querendo servir à igreja. Minhas funções eram simples: organizar os objetos litúrgicos, ajudar nas missas, manter o templo limpo. Mas, para mim, aquilo significava muito mais. Eu gostava da sensação de pertencimento, de andar pelos corredores silenciosos à noite, de sentir o cheiro da cera derretendo enquanto acendia as velas do altar. Mas havia algo na sacristia, uma sensação estranha que eu não conseguia ignorar. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Afinal, igrejas antigas rangem, respiram, fazem sons esquisitos. Mas, com o tempo, percebi que essa presença voltava sempre nos momentos em que eu menos esperava. E no fundo, algo em mim sabia. Mais cedo ou mais tarde, eu descobriria o porquê. Naquela tarde, a igreja estava silenciosa. O padre Aureliano tinha saído para visitar uma paroquiana doente, e eu fiquei encarregado de organizar os paramentos para a missa da noite. O sol já começava a baixar, lançando sombras compridas pelos vitrais coloridos. Eu estava na sacristia dobrando cuidadosamente uma túnica, quando senti. Era aquela sensação de novo. O ar ficou pesado, frio, como se alguém tivesse aberto uma porta para um lugar onde a luz do sol não chegava. Um arrepio subiu pela minha espinha, e um instinto primal dentro de mim me disse para não olhar para trás. Mas a curiosidade foi mais forte. Virei-me devagar. No canto da sacristia, parado entre os móveis antigos, estava um menino. Pequeno, franzino, vestindo roupas de coroinha, mas não como as minhas. O tecido era diferente, gasto, antigo, como algo saído de um outro tempo. Meu coração disparou. O menino me olhava fixamente, os olhos arregalados, assombrados. E então vi. Pequenos filetes vermelhos escorriam de seus olhos, deslizando pelo rosto pálido e manchando a gola branca de sua roupa. Lágrimas de sangue. Meu corpo inteiro congelou. Não conseguia respirar, não conseguia me mover. O menino abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nenhum som saiu. Apenas seus olhos desesperados fixos em mim,
como se implorassem por algo. Foi o suficiente. Larguei tudo e corri. Atravessei a nave da igreja tropeçando nos próprios pés, sentindo o coração martelar dentro do peito. Não parei até encontrar o padre Aureliano no pátio, conversando com uma senhora. Padre, tem alguém? Tem um menino na sacristia. Ele franziu o senho, surpreso com meu desespero, mas não hesitou. Juntos voltamos para dentro da igreja. Meu corpo tremia, o suor gelado escorrendo pela nuca. Mas quando chegamos lá, a sacristia estava vazia. Nenhum sinal do menino, nenhuma gota de sangue. Apenas o silêncio pesado e sufocante, como se a igreja inteira soubesse de algo que eu não sabia. O padre Aureliano olhou ao redor, depois para mim. Tem certeza do que viu? Eu queria dizer que não, que tinha sido só minha imaginação, um truque da luz, um sonho acordado. Mas eu sabia a verdade. Sim, padre, eu tenho certeza. Depois daquela tarde, o rosto do menino não saía da minha cabeça. Aqueles olhos arregalados, o terror estampado neles, e o sangue. Nunca tinha visto nada parecido antes e, por mais que tentasse me convencer de que poderia ter sido um delírio ou uma sombra mal interpretada, algo dentro de mim gritava que era real. O padre Aureliano não falou mais sobre o assunto depois daquele dia. Apenas disse que igrejas antigas carregam suas histórias e que, às vezes, nossa mente nos prega peças. Mas eu sabia que não era só isso. Eu sentia. Foi então que decidi investigar. A igreja tinha uma pequena biblioteca, com registros de batismos, casamentos, falecimentos e até diários escritos por antigos padres e sacristães. Eu ia até lá sempre que podia, folheando páginas amareladas, tentando encontrar qualquer coisa que explicasse o que vi. E então, uma noite, encontrei. Era um livro de registros do século XIX. Entre os nomes e datas, um pequeno parágrafo chamou minha atenção. Não era um documento oficial, mas uma anotação feita à mão, com uma caligrafia antiga e irregular. A tragédia do menino Coroinha ainda assombra estas paredes. Encontrado morto na sacristia, em circunstâncias terríveis, suspeita-se que tenha visto algo que não devia. A igreja silencia, mas Deus tudo vê. Meu sangue gelou. Um Coroinha, um assassinato, na sacristia, exatamente onde vi o menino. O resto da página estava rasgado, como se alguém, há muito tempo, tivesse tentado apagar aquela história. Mas ali estava a minha resposta. Eu não tinha imaginado nada. O garoto existiu, e seu espírito ainda estava ali, tentando ser visto. Depois daquela descoberta, minha relação com a igreja mudou. Eu ainda cumpria minhas funções como Coroinha, ainda acendia velas, organizava os paramentos, ajudava o padre Aureliano. Mas agora, toda vez que passava pela sacristia, sentia aquele peso no ar. Não era medo, era expectativa. Eu sabia que ele voltaria, e ele voltou. Foi em uma noite silenciosa, depois da missa. O padre já havia se recolhido, e eu fiquei para apagar as velas e trancar a igreja. O vento frio entrava pelas frestas da porta principal, e o som dos meus passos ecoava no chão de pedra. Quando entrei na sacristia, parei, e então eu o vi. O menino estava agachado em um canto, meio escondido atrás de um armário antigo. Seu corpo tremia, e ele segurava algo nas mãos. Mas o que mais me chocou foi o chão ao seu redor. Um líquido escuro, espesso, se espalhava sob ele. Meu coração acelerou. Não consegui me mover. O menino levantou a cabeça e me olhou. Seu rosto estava ainda mais pálido do que da última vez, e seus olhos, aqueles olhos tristes, angustiados. Mas, dessa vez, não havia desespero neles. Havia reconhecimento. Ele sabia que eu o via. Ele sabia que eu queria entender. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Minha boca estava seca, e um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que ele tentava dizer algo. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. E então, num piscar de olhos, ele desapareceu. O líquido escuro sumiu. O ar ficou mais leve. A igreja voltou ao seu silêncio habitual. Mas uma coisa ficou dentro de mim. Eu sabia que aquilo não era um aviso, não era uma ameaça. Ele queria ser ouvido, e eu estava pronto para escutar. Na manhã seguinte fui até o sacristão maior, um homem idoso chamado Antônio, que servia à igreja desde antes do meu nascimento. Se havia alguém que conhecia a história daquele lugar, era ele. Esperei um momento oportuno, e com a voz baixa, perguntei: Antônio, o senhor já ouviu falar de um coroinha que morreu aqui há muito tempo?
O velho sacristão me olhou por um longo instante, como se pesasse as palavras antes de falar. Então, suspirou e abaixou a cabeça. Já, mas essa não é uma história que a igreja gosta de contar. Meu coração acelerou. O que aconteceu com ele? Antônio olhou ao redor, como se tivesse medo de que alguém mais estivesse ouvindo. Depois, fez um gesto para que eu me aproximasse. Dizem que ele descobriu algo que não devia. Um segredo grande, um escândalo. Mas era só um menino. E naquela época as coisas eram resolvidas de forma diferente. Engoli em seco. Ele foi assassinado. Antônio apenas assentiu. E enterrado sem cerimônia. Esqueceram dele. Pelo menos tentaram. Fiquei em silêncio por um momento. As peças se encaixavam. O peso da sacristia, a presença, o sangue, o olhar angustiado do menino. Ele estava preso ali, esperando ser lembrado. Eu não sabia como ajudá-lo. Não sabia se um padre conseguiria, se uma oração bastaria. Mas sabia que precisava fazer algo. Naquela noite, fui até a sacristia sozinho. Levei velas, algumas flores colhidas do jardim da igreja e coloquei tudo no canto onde o vi pela última vez. Respirei fundo e sussurrei. Eu não sei o que fizeram com você, mas eu te vejo. Eu lembro de você. Você não está sozinho. Acendi as velas e fiquei ali por um tempo, sentindo o silêncio pesar ao meu redor. E então, algo mudou. Aquela sensação opressora se desfez. O ar ficou leve. Pela primeira vez desde que vi aquele menino, não senti medo ao sair da sacristia. E nunca mais o vi de novo. Os anos passaram. Minha vida tomou outros rumos. E eu me afastei da igreja. Não por revolta ou descrença, mas porque, de alguma forma, sentia que meu tempo ali havia se encerrado. Ainda tinha fé, mas aprendi que ela não precisava estar restrita às paredes de um templo. Certo dia, numa visita a Ouro Preto, resolvi entrar na igreja novamente. O cheiro de madeira antiga e incenso ainda era o mesmo. Os vitrais coloriam a luz que entrava pela nave, e o sino marcava a passagem das horas com sua melodia solene. Caminhei sem pressa, absorvendo o lugar. Passei os dedos pelas paredes de pedra fria e, sem perceber, meus passos me levaram até a sacristia. O mesmo espaço, os mesmos móveis, tudo exatamente como eu lembrava. Mas havia algo novo. No canto, onde eu tinha feito aquele pequeno memorial anos atrás, havia um registro oficial. Um documento emoldurado com a caligrafia firme do atual pároco. Falava sobre um coroinha do século XIX, cujo nome se perdeu no tempo, mas cuja história finalmente foi reconhecida. Não detalhava o crime, não acusava ninguém, mas estava ali. Ele não tinha sido esquecido. Li aquelas palavras e senti um arrepio percorrer meu corpo. Não de medo, mas de respeito. Saí da igreja com uma sensação estranha no peito, como se tivesse cumprido um papel que eu nunca soube que tinha. E percebi algo. Alguns lugares carregam memórias. Algumas vozes, mesmo silenciadas, encontram um jeito de serem ouvidas. E às vezes, tudo o que um espírito precisa é que alguém esteja disposto a escutar.